1 Samuel 7 diz o seguinte: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando no nosso coração, Pai, de tanta coisa boa, de tanta coisa que já aconteceu nesse culto, tantas coisas que o Senhor já ministrou através dos louvores, Senhor. Espírito Santo, não se detenha, Senhor, nas minhas palavras, que eu possa ir além, Senhor, daquilo que foi estudado, daquilo que foi colocado nesse papel, para que nós possamos, Senhor, sair daqui tocados por Ti. Usa a minha vida para que eu possa abençoar a vida dos meus irmãos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma palavra muito conhecida nossa, até aqui, e a gente costuma utilizar: até aqui o Senhor nos ajudou. E é verdade, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não é uma palavra somente para aquele povo, mas é uma palavra em que eu e você, nós podemos utilizar na nossa vida. Se a gente parar para analisar a nossa história, nós vamos ver que Deus, Ele esteve presente em todos os momentos da nossa vida. Em momentos em que você nem pensava que Ele estava agindo, e Ele estava agindo em seu favor. Já deu para parar para pensar? Você já começou a imaginar? Em momentos, hoje pela manhã, o Renato falava a nosso povo pela manhã aqui, e ele falava: olha, você está feliz pelos livramentos que o Senhor deu a você, e é óbvio que a gente fica ali feliz pelos livramentos, mas e pelos aqueles livramentos que a gente nem sabe que Deus deu? Porque Deus continua trabalhando em nosso favor. A palavra dele diz que Ele trabalha até enquanto nós estamos dormindo. Ou seja, Deus, Ele é um Deus ativo, Ele é um Deus que age na nossa história. Mas olhando para esse cenário, para esse texto, qual era o contexto, qual era o pano de fundo que estava acontecendo com os israelitas ali? Nesse momento a Arca da Aliança estava voltando. O povo tinha tido um problema, uma guerra, a Arca da Aliança tinha sido levada embora, eles tinham se desviado dos caminhos do Senhor. E aí a arca está voltando, e Samuel assume esse papel, e ele olha, a arca está voltando, ele chama aquele povo, o povo se reúne lá em Mispa, e ele fala: olha, se é de todo o coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Irmãos, se a gente parar para pensar, isso é o que muitas vezes acontece com a gente. A gente precisa ser chamado, a gente precisa entender que Deus, Ele nos livra quando a gente coloca o nosso coração à disposição dEle, quando a gente quer uma renovação de aliança com o Senhor. Deus, Ele vai trabalhar em nosso favor, porque Deus gosta de reconstrução. O que Deus não gosta é quando a gente se afasta dEle, quando a gente não o deseja mais. Samuel chama aquele povo, eles se reúnem em Mispa, e ali começa um avivamento de Deus, por causa da sua decisão. E o povo atende esse chamado, e aí ali começa um avivamento. E o avivamento, irmãos, foi tão grande, eles buscaram o conserto com Deus. Samuel passou a liderá-los, e aí os filisteus se levantaram, porque descobriram que aquele povo todo estava reunido em Mispa, e eles falaram: a gente vai atacar eles, é agora. É assim, todas as vezes que a gente se levanta, todas as vezes que a gente se reconcilia com Deus, o inimigo, ele se levanta para tirar a nossa paz. Mas o que aconteceu com aquele povo? Eles foram livrados de uma forma sobrenatural. O que era medo, o que era pensamento de derrota, se transformou num pensamento de vitória, se transformou num livramento
sobrenatural se transformou em alegria. E essa história nos conta dessa forma, desse livramento que Deus nos mostrou. Então Samuel constrói um altar de pedra, e aí ele diz: até aqui o Senhor nos ajudou. E esse é um pouco da nossa história. Se a gente parar para pensar, às vezes a gente deixou um pouco Deus, e aí a gente volta para Deus, e aí a gente vê Deus fazendo as coisas na nossa vida, e a gente vê, e eu e você hoje podemos dizer: até aqui Deus nos ajudou. Porque Deus vai movimentando a nossa história, Deus vai modificando, Deus vai transformando. Mas eu vejo uma certa semelhança em toda essa história que a gente viu agora. E qual é a semelhança dos dias atuais? A semelhança dos dias atuais é que quando está tudo bem para a gente, quando a gente não tem problema, quando a gente está em calmaria, quando a vida está indo de vento em popa, quando a gente está na nossa zona de conforto, a tendência do ser humano é se afastar de Deus. A tendência do ser humano é começar a ceder em determinados pontos, a fazer pequenas concessões, e grandes quedas, meus irmãos, não acontecem em grandes buracos. Grandes quedas acontecem em pequenas concessões que nós vamos fazendo diariamente. E essas concessões acontecem porque a gente olha para a nossa vida e a gente diz: está indo tudo bem. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nós estamos mal, a primeira coisa que nós fazemos é buscar o Senhor. Quando o calo aperta, irmão, o que a gente grita? A gente faz que nem Pedro. Pedro olha desce do barco, começa a andar pelas águas, afunda, e aí, quando ele afunda, a primeira coisa que ele faz é: socorro! É a oração mais rápida que existe na Bíblia. E aí Jesus estende a mão e puxa Pedro para fora d'água. Então, quando o calo aperta, a gente busca Deus. Quando fica tudo na calmaria, a gente se afasta de Deus. Aí vem os problemas, a gente se chega a Deus. Aí fica tudo na calmaria, a gente foge de Deus de novo. Irmãos, a gente tem que entender que quando a situação está ruim, nós devemos sim buscar a Deus, nós devemos sim clamar ao Senhor, nós devemos sim buscá-lo de todo o nosso coração, porque Ele é aquele que traz livramento para a nossa vida, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Agora a gente não pode, de forma nenhuma, quando tudo está bem, esse é o momento que a gente precisa ainda mais buscar o Senhor. Trabalhar, buscar comunhão, estar junto. Não trocar a comunhão da igreja por qualquer programa de Netflix. Sabe aquele dia que você poderia estar no culto aqui durante a semana, aí você escolhe ficar em casa. Eu lembro uma vez de uma pessoa que falou para mim, falou: pastor, minha vida estava tranquila e eu decidi um dia eu ia ficar em casa. E aí quando eu decidi ficar em casa, eu fui orar e Deus falou assim: você está ficando em casa porque está tranquilo, né? Quando Deus falou isso no meu coração, eu levantei, botei a roupa e fui para o culto. Sabe, a gente tem culto aqui de quarta, irmão, de sexta, culto para família, culto para homem, culto para mulher, culto de adoração, de avivamento. E às vezes a gente prefere ficar em casa durante a semana. Eu entendo, eu não estou falando de impossibilidade, porque às vezes a gente está impossibilitado mesmo. Tem gente que trabalha, vai ficar até mais tarde, não vai conseguir. Mas se você tem condições, por que não estar em comunhão? Se você tem condições, por que não ler a Bíblia? Se você tem condições, por que não entrar em oração? Se você tem condições, por que não ser generoso? Se você tem condições, por que não buscar ao Senhor, mesmo quando tudo está tranquilo? Porque é isso que vai te livrar no dia mau, é isso que vai te preparar no dia mau. Você não vai entrar em desespero quando as ondas começarem a bater no barco. Você sabe que Jesus está no barco.
Nós não podemos agir dessa forma. Israel estava passando por esses momentos devido a esse comportamento. Ora está bem com o Senhor, ora está mal com o Senhor. Ora está bem com o Senhor, ora está mal com o Senhor. A gente precisa parar com isso. Aí você pode perguntar para mim, pastor, quando que a gente vive essas coisas? Quando a gente deixa outras coisas tomarem o lugar do Senhor dentro do nosso coração. E essa é a primeira reflexão que eu quero ter com você aqui nessa noite. Cuidado com o que você deixa entrar no teu coração. Cuidado com as pequenas concessões. Cuidado com os pequenos julgamentos. Cuidado com o que você assiste. Porque essas coisas vão entrando dentro do nosso coração e sem querer elas vão nos afastando do Senhor. Sem querer elas vão nos tirando da presença dEle. E aí quando a gente vê, a gente não quer mais o Senhor. Não é porque Deus não está mais na nossa história, mas é porque já tomou tanta conta do nosso coração que a gente não quer mais Deus. Cuidado com a idolatria do teu marido. Pastor, que negócio é esse? É verdade, tem gente que ama o teu marido mais do que a Deus. E Deus falou, olha, se você ama pai e mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Que Deus esteja sempre em primeiro lugar na tua vida. Que as coisas do Senhor sempre preencham a tua vida. E que você queira viver aquilo que o Senhor tem para você todos os dias. Se Deus estiver sempre tomando conta do teu coração, se o teu coração estiver trancado, se o teu coração estiver fechado para o Senhor, outras coisas não vão entrar. Mas à medida do momento em que a gente vai abrindo um cadeado, abrindo uma porta, e a gente vai colocando coisas lá dentro, a gente vai tirando Deus do trono. Não permita que outra pessoa ou outra coisa assuma o lugar do Senhor na tua vida. É possível fazer isso? Eu quero aprender com 3 homens com você aqui nessa noite. O primeiro homem que eu aprendo é Jó. Jó, irmãos, tinha tudo. E quando ele tinha tudo, ele glorificava a Deus. Agora, uma vez ele perdeu tudo. E quando ele perdeu tudo, ele não deu espaço para pecar contra o Senhor. Ele não foi murmurar. Outro homem que nós aprendemos que é possível fazer isso é com Enoque. Gente, Enoque, ele amava tanto a Deus, ele andava tanto com Deus, ele vivia tanto com Deus, que Deus falou assim, ó, você quer saber de uma coisa? Você não vai vivenciar nem a morte, vem para cá antes de você morrer. E Enoque foi morar com Deus. De tão fechado o teu coração, o coração de Enoque estava com Deus. E o outro que nós aprendemos é o nosso mestre, Jesus. Jesus sabia, conhecia o seu destino de sofrimento. E mesmo conhecendo, ele quis fazer a vontade do Pai. E mesmo conhecendo todo o sofrimento que ele tinha, ele diz, Deus, que seja feita a tua vontade. Pai, que o Senhor faça a tua vontade. E aí quando Deus não faz a nossa vontade, a gente fica de emburradinho. Não é assim? Quando Deus não faz o que a gente quer, a gente faz beicinho. Às vezes eu vejo lá em casa, às vezes a Laís pede um negócio, eu não faço. Ela faz beicinho. Fala, Laís, o que foi? Foi nada. Irmãos, a verdade é que por causa dessas ações desses homens, e em todas as situações eles foram vitoriosos.
Sabe por que eles foram vitoriosos? Porque eles estão vivendo aquilo que Deus preparou para eles lá na eternidade. Eles estão vivendo em outro lugar, eles estão vivendo coisas melhores do que nós, que estamos aqui. Eles entenderam que esses 70, 80, 90 anos aqui é um tempo passageiro, são aflições momentâneas, mas que quando Jesus voltar para nos buscar, nós estaremos com Ele nos ares, vivendo eternamente. E por que a gente quer desejar mais o mundo? Paulo fala de um irmão, de Demas, que em algumas cartas Demas era o cooperador de Paulo, mas em um determinado momento Paulo fala assim: olha, Demas me abandonou, ele preferiu o mundo, ele preferiu o conforto. Viu como são as pequenas coisas? Que você seja um vitorioso no Senhor. Mas é bem verdade que nós podemos errar. A gente não é 100%, irmão, não somos super crentes. Não imagine você que você nunca vai errar. Não, eu erro também. Mas esse dia, quando a gente erra, a gente tem que correr para o Senhor e pedir perdão e reconciliar com Ele. Sabe por quê? Porque se a gente não fizer isso, quanto mais tempo, quanto mais momentos, horas, minutos, segundos a gente passa distante do Senhor, mais sofrimento, mais dor e sem consolo nós teremos. Porque a palavra do Senhor diz que o Consolador habita em nós, mas a gente está longe dele. Como é que ele pode consolar a nossa vida? É como se eu e você quiséssemos controlar a nossa vida. Ele fala, então controle aí. Não deixa essas pequenas coisas entrarem dentro do coração. E quando a gente ainda está afastado do Senhor, mais derrotas nós experimentaremos. Se a gente olhar a história de Israel, irmãos, quantas derrotas eles tiveram porque eles estavam longe do Senhor. Quantas derrotas eles tiveram porque eles desobedeceram a palavra do Senhor. Então, se reconcilie com o Senhor o mais rápido possível. Não precisa lutar com as suas próprias forças. Acabei de falar aqui com vocês sobre finanças. Quando a gente toma a rédea, a gente luta com as nossas próprias forças. Aí Deus não precisa intervir. Você que tem que manter. Da mesma forma a nossa vida. Se a gente não colocar a nossa vida à disposição, se a gente não colocar o nosso coração ao Senhor, a gente está falando para Deus, Deus, deixa que a gente toma conta. E aí você vai lutar sozinho, com as suas próprias forças. E não adianta, irmão. O diabo, ele é inteligente. E ele é mais inteligente que a gente. Se você luta sem as forças do Senhor, se você luta sem os conselhos do Senhor, se você luta sem a direção do Senhor, a gente vai enfrentar a derrota. Mas agora, se nós estamos firmes, com o nosso coração voltado ao Senhor, nós vamos ter disposição de coração para resistir às investidas do diabo. Nós vamos ter sabedoria para lidar com todas as situações que ele coloca na nossa vida e rejeitar o pecado. Se a gente lutar com as nossas próprias forças, ao invés de contarmos com aquele que é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, nós vamos estar lutando com os nossos braços e mãos e sabedoria, que muitas vezes são falhas. Veja, Israel buscou restauração com Deus, e Deus realizou o sobrenatural para livrar o seu povo. Cuidado com o que você deixa entrar no teu coração. Cuidado com o que você está vivendo. Cuidado com o que você está assistindo. Cuidado como você tem administrado. Cuidado como você tem se portado em casa. Por que que você não perdoa mais? Por que que você não vive mais? Por que que você não entra mais em comunhão com o Senhor? Cuidado. Cuidado com o que você deixa entrar no coração. O outro pensamento que eu queria partilhar com você nessa noite é uma palavrinha. Até aqui.
Gente, essa palavra faz a gente pensar em muita coisa. Pelo menos a mim, quando eu vejo essa palavra até aqui, eu penso em muita coisa, eu penso na minha história, eu penso como Deus me livrou, eu penso como Deus me buscou, eu penso como os meus filhos foram criados, eu penso quando eu terminei a faculdade, eu penso até esse momento de eu estar aqui pregando com você, porque até aqui o Senhor me ajudou, esse até aqui nos leva a pensar de muitas formas. Nos leva a olhar para a nossa vida. Sabe, essa palavra até aqui me fez lembrar da minha história. A primeira coisa que esse até aqui me leva é para o passado. Sabe, irmãos, no passado eu vivi muita coisa. E eu creio que muitos, todos que têm aqui uma história, viveram também. Eu vivi momentos memoráveis. Momentos em que eu lembro, eu dou risada sozinho. Você tem isso também? Às vezes você está em casa e você lembra de alguma coisa e fala, cara, que doideira. Sabe aquela coisa que você lembra, que alegra o teu coração? Eu vivi tantos momentos memoráveis. Tem um momento que não sai da minha cabeça. Foi o dia que eu olhei para a Nádia diferente. Nós somos vizinhos. Crescemos juntos, eu fui na festa de primeiro ano dela. E aí eu vi a Nádia subir na rua, né? Numa idade que hoje eu não deixo ela isso. Mas eu olhei e vi, falei, meu Deus, cara, a filha da Lucy, olha como cresceu. Tava com uma calça de plush azul, uma blusa. Eu lembro, irmão. Paixão à primeira vista, o coração quase saltou. Falei, rapaz, eu preciso chegar ali. 6, 7 meses ali, ó, convencendo. Eu não contei isso de manhã, mas vou contar para vocês. Para conquistar a Nádia, eu entrava na casa da minha sogra, eu lavava a louça dela todinha. E ela está aqui, depois você pergunta para ela. Tinha festa na rua lá, a gente fazia, e eu entrava lá só para, sabe, chegar ali no meio, dar a carteirada, falar, cheguei Brasil. E aí 6, 7 meses ali, batalhando, irmão, dura luta. Eu lembro do primeiro beijo, irmãos. A gente fez um esquema. Tia dela, a gente foi pro Play Center. Olha lá, eu falo Play Center, sempre tem um sorriso, irmão, porque vocês lembram, né? É da mesma idade. A gente foi pro Play Center. E aí a tia dela pulou um esquema lá. No ônibus ela sentou do lado da tia, eu sentei com um amigo, porque a mãe não podia ver a gente saindo junto. Na hora que o ônibus saiu, eu falei pro meu amigo, troca de lugar. Tia, vem para cá e eu vou para lá. E aí eu fui, irmão, daqui para São Paulo. E nada dela beijar. Nada. Imagina, 7 meses de luta, nada. Tava dura a luta, irmão. Dura na queda. E aí eu falei, e aí? Ela falava, só no show dos ursos. Quem lembra do show dos ursos? Tinha lá, lembra? Montanha Encantada. Ah, montanha. Todo mundo tá vendo? Todo mundo lembra, gente. E nada. Eu vou esperar até lá não. Aí desci do ônibus, bravo. Aí a tia dela, o que está acontecendo? Eu falei, não, acho que ela não quer ficar comigo, não. A tia dela pegou eu pela mão, pegou a Nádia pela mão, levou a gente para trás do ônibus. Aí quando a Nádia foi falar alguma coisa, eu fui logo e já agarrei, porque o negócio aqui é forte, irmão. A pegada aqui é dura. Falei, eu vou deixar ela, se ela falasse, não ia rolar. Eu falei, não. Momentos memoráveis, a gente não esquece. Eu dou risada sozinho, lembrando. O dia que eu finalizei a faculdade, irmãos, eu até me emocionei aqui de manhã. Porque
para terminar a faculdade, irmãos, foi duro. Eu ia para a faculdade com um furo debaixo do sapato, porque eu não tinha dinheiro para comprar o sapato novo. A roupa estava andando sozinha. Devendo faculdade. Batalhando para pagar. Mas tinha uma mulher. Momentos memoráveis. E essa mulher, minha mãe, a maior incentivadora da minha vida. E ela falava: olha, eu não tenho dinheiro, filho, mas o que eu puder te apoiar para você seguir em frente, eu vou fazer. E aí o dia que eu me formei, eu peguei o carro da Nádia, que eu não tinha dinheiro para comprar o carro. Peguei o diploma. E o primeiro lugar que eu fui, parei na frente da casa da minha mãe buzinando. Entreguei o diploma, falei: mãe, eu consegui. E ali a gente se abraçou, chorou. Momentos memoráveis. Casamento. Nascimento do Otávio, nascimento da Laís. Primeira viagem para os Estados Unidos. Era um sonho que eu tinha. Desde moleque, eu precisava viajar e eu fui. Passei tanto apuro lá, irmão. Fui viajar com a carteira vencida. Cheguei lá, os caras não queriam alugar carro para mim. Pensa na aventura. Mas eu lembro de cada momento que Deus permitiu eu viver. Agora, eu também lembro de momentos que eu queria apagar da minha história. Os momentos em que eu causei dor nas pessoas. Momentos de ressaca. Mentira. Esses momentos eu queria que eles tivessem uma borracha mágica, sabe? Aquela coisa que você pudesse: Senhor, deixa eu ver o livro da minha vida aí. Dá para apagar isso aí? Passa um branquinho. Eu não quero mais lembrar disso. Mas a verdade, irmãos, é que essas vivências, tudo que eu vivi até hoje, me trouxe aqui. Faz parte da minha história. Não dá para colocar mais uma vírgula ou tirar uma vírgula. Não dá, já vivi. Eu já vivi. Essa é a minha história, essa foi como eu vivi. Eu sei que muitos de nós aqui temos a nossa própria história. Momentos em que você lembra com carinho, com alegria, que você ri, que você conta para os outros e aí dá risada. E momentos que você não fala para ninguém, porque você tem vergonha daquilo que você viveu. Eu não entendo, irmão, um homem convertido, uma mulher convertida, que conta os seus piores momentos com alegria. Eu bebia mesmo, eu fumava mesmo. Eu não entendo. Sou eu, né? Mas essa é a minha história, irmãos. E grande parte dela me fez o que eu sou hoje. Mas a verdade é que um dia alguém chegou para mim e falou: ó, tem um cara aí que ele transforma vidas. E antes de falar dessa pessoa, eu lembro de que Deus foi cuidando da minha história desde antes de eu conhecê-lo. Às sextas-feiras, quando a minha esposa, Nádia, ainda namorada, vinha e colocava as fotos numa mesa aqui, e os obreiros oravam por mim. Pessoas da faculdade que foram colocados ao meu lado, que me ensinaram e mostraram o amor de Cristo. E aí, ao trabalhar, uma pessoa um dia na frente de uma fábrica, tomando uma Coca-Cola, e disse para mim: olha, tem um cara que muda a tua história, é só você entregar teu coração para ele. E eu falei: esse tal de Jesus aí é legal, mas eu não quero viver enfiado em igreja. Você sabe como eu sou. Ele falou: mas quem disse que Jesus quer você enfiado em igreja? Aí ele pôs nas entrelinhas, né? Falou assim: isso aí é com o Espírito Santo, depois ele fala com você. Eu
falou, é verdade? Eu falei para ele, é verdade? Ele falou, é verdade. Eu falei, então eu entrego minha vida para Jesus. Irmão, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu confessei os meus pecados, eu entreguei o meu coração para Ele. Ele falou, então, teus pecados estão perdoados. A minha história começou a mudar ali. Uma vez o pecado confessado, uma vez o pecado arrependido, irmão, a história muda. A palavra dele garante que ele já me perdoou. Então o que eu posso definir é que o meu passado não me define. O meu passado me trouxe até aqui, mas as coisas que eu vivi, elas não vão definir o meu futuro, elas não vão definir aquilo que eu vou viver hoje. O passado eu não posso pagar, eu não tenho como mudar ele, mas a verdade é que meu futuro eu posso viver diferente. As coisas que eu vou viver daqui para frente, as coisas que Deus sonhou para mim, eu posso viver de forma diferente. Eu não posso apagar aquilo que eu fui, mas também não significa que eu não tenho futuro. O teu passado, meu irmão, ele não te define. E o que eu estou dizendo para você é que teu futuro pode ser melhor. O que você não pode fazer, e nem eu, é a gente ficar preso no passado. É a gente ficar preso com peso nas costas, porque você não consegue avançar. Você não pode colocar vinho novo em odre velho, porque o odre vai se romper. Deus já perdoou os seus pecados. Deus já restaurou os teus caminhos. Daqui para frente você pode voltar a sonhar. A palavra do Senhor diz que quando nós entregamos a vida para Ele, somos nova criatura. O passado já passou, meu irmão. Deus está fazendo coisa nova. E falar em coisa nova, essa palavra até aqui, ela me levou para o passado, mas ela me leva também para o futuro. Porque o até aqui não é um ponto final na nossa história. O até aqui é uma vírgula para que a gente continue. São as experiências que nós vamos contando com o Senhor. Nós vamos vendo aquilo que o Senhor fez por nós. E aí agora a gente pode escrever uma nova história. E para escrever uma nova história, eu e você, a gente precisa voltar a sonhar. Por que você parou de sonhar? Por que você parou de projetar a sua vida? Por que você parou de planejar? Irmãos, o futuro é grande, o futuro é lindo, mas a gente precisa sonhar, a gente precisa voltar a fazer planos. Veja o que a palavra de Deus diz. Ela diz, porque eu conheço os planos que eu tenho para você. Meu irmão, Deus tem plano para você. E se Deus tem plano para você, por que você não pode construir os seus planos? Por que eu não posso pensar diferente? Irmãos, eu tenho sonhos, muitos a realizar. Agora tem um que eu pauto a minha vida, aqui nesse lugar. Que a minha esperança é que o dia que Jesus voltar, eu vou embora com Ele. E se eu não for embora com Ele, sabe qual que é o meu sonho? Meu sonho é estar com essa maravilhosa aqui na minha frente, que eu estou olhando para ela agora, com os netos, e com os netos agregados também, andando no calçadão. E antes eu falava que era o calçadão de Santos. Os netos tudo correndo, e eu e ela atrás, olhando. Não corre não, vem cá, aquela coisa, sabe, de vô. Mas aí Deus falou que eu posso sonhar. Sonhar paga. Sonhar não paga, irmão. Pode sonhar à vontade. Então já que é para eu sonhar, eu mudei o lugar. Falei, agora eu quero correr, eu quero que meus netos corram lá da Riviera Francesa, das Rivieras Italianas. Eu posso sonhar, irmão. Pode ser que a realização do sonho vai ser aqui, no calçadão de Bertioga, e não tem problema nenhum.
Porque o melhor é com as pessoas do que você está, do que o lugar aonde você vai. Mas eu posso sonhar. Então Deus me deu a oportunidade de sonhar, porque Deus tem planos para mim. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar. E você está querendo, e eu, você estamos querendo viver na miséria. Deus está querendo prosperar a gente quer viver ainda com o peso do passado, a gente quer viver dizendo que não dá, a gente quer viver dizendo que não pode. Deus quer prosperar a gente. Deus ele está falando, olha, eu tenho planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Esse é o teu Deus, irmãos. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Por que você parou de olhar para o futuro sem esperança? Por que você parou de olhar para o futuro sem esperança? Até aqui o Senhor nos ajudou, mas Deus tem muito mais para nós no futuro. O nosso futuro é lindo, irmãos. Eu e você, nós temos um futuro lindo. E eu não estou falando do dia em que nós vamos estar na boda dos cordeiros. Eu estou falando para a gente viver isso agora. Já. Começar a projetar, começar a planejar, começar a viver esse futuro, ter esperança que a nossa vida vai melhorar e que Deus vai fazer a gente prosperar. Você quer que Deus pode te fazer prosperar? Larga o teu passado, larga o peso que está sobre suas costas, perdoa, libera perdão, muda de vida, se aproxima de Deus, busca o Senhor. Porque Deus não está brincando de esconde-esconde com a gente, não. Ele fala, olha, se você quiser, se você me buscar, se você me adorar, eu estou aqui. Eu estou aqui. Deus não está brincando de esconde-esconde, não. Se Deus tem sonho a seu respeito, por que você não pode sonhar? Ana tinha um sonho. O sonho dela era ter um filho. E mesmo quando tudo dizia que ela não podia ter, ela não se aquietou no canto dela, ela não se mingou, ela ia à presença do Senhor e buscava-o. E hoje, eu e você, nós estamos estudando um texto da bênção de Ana, que é Samuel. Quem um dia vai contar a prosperidade que Deus colocou na tua vida? Deus continua sonhando. Ela teve um menino, e esse menino nos ensina hoje nessa pregação. Até aqui o Senhor nos ajudou. Se até aqui Ele nos ajudou, você pode crer que lá no futuro Ele vai continuar te ajudando. Porque Deus é presente em nossa vida. Mas esse texto nos levou para o passado, esse texto nos levou para o futuro. A questão é que o passado você não muda. Concordamos com isso? O passado não tem como mudar. E o futuro não tem como você viver. Pastor, o senhor não falou que eu tenho que fazer planos? É verdade, mas plano você ainda não viveu. Você concorda? Então você não tem como viver o futuro. Você pode projetá-lo. O passado você não muda. O futuro ainda está por vir. O que nos resta hoje? Presente, irmão. Presente você vive. Por que você parou de viver? Sabe aquela coisa que você fazia, que você dava gargalhada? Sabe aqueles momentos que você tinha que mudavam, mudavam o ambiente, você estava até triste, mas aí se juntava uma galera e aí você começava a bater papo e aí as horas iam embora. Tem um casal de amigo aqui que a gente vai na casa dele, a gente até tem dor de barriga de tanto rir. O presente a gente vive, irmãos. Sabe aquela coisa gostosa de estar na mesa?
Você junta todo mundo e fica. O que que faz você viver? O que que faz você se sentir vivo? Volta a fazer. Entenda o que eu estou dizendo. Não é para você voltar para o passado. Porque se você voltar para o passado nas coisas que eram longe de Deus, você vai continuar morto. Mas eu estou dizendo, o que que você faz hoje, ou o que você fazia até pouco tempo, que te fazia se sentir vivo? Brincar, conversar, bater papo, andar de bicicleta, jogar bola, ir para a praia. Vive, meu irmão. Passa tempo com a família. Ao invés de você ficar brigando o tempo todo. Cara, tem casal que vive em pé de guerra. Por quê? Perdoa mais. Passa a viver bem. Passa a viver de acordo com a palavra do Senhor. Porque a palavra dele, ele diz que ela é boa, perfeita e agradável. Se eu e você, a gente começar a viver a palavra do Senhor, as coisas mudam. As coisas se transformam. Volte a fazer o que você fazia para ser feliz. Pastor, não dá para fazer da mesma forma. Reinventa. Reinventa. Eu lembro de Otávio pequeno. E estava um dia chuvoso. Ele não tinha o que fazer. A gente estava no apartamento. Ele, pai, tá chato aqui. Tem nada para fazer? Eu falei, rapaz, você pode inventar. Ele falou, o que é esse negócio de inventar? Aí eu peguei uma havaiana, coloquei uma havaiana no meio da outra, assim, ó. Eu falei, você sabe o que é isso aqui? Ele quer um avião. Sabe quando você põe uma virada na outra assim, virou as asinhas, aí ele pegou aquela havaiana e saiu pela casa. Se reinventa, meu irmão. Você tem matéria-prima na mão. A gente está deixando o tempo passar, o tempo não volta, meu irmão. Passa a viver melhor, sabe? Sai com a tua esposa. Pega a tua esposa aí e fala, meu, vamos dar uma volta hoje. Ah, pastor, não dá para comer uma pizza. Eu falei, então come um cachorro quente. Pastor, não dá para comer um cachorro quente. Compre um pão com manteiga. Pastor, não dá para comer um pão com manteiga. Café com leite, bolacha, creme cracker. Você aperta e joga tudo dentro de uma xícara, fica uma delícia. Amo. E de manhã eu fiz isso aqui, o pessoal... Teve uma galera que fazia... Falei, é bom mesmo, irmão. Você vive reclamando, falando que não dá para fazer as coisas. Sabe, eu vou falar uma coisa para os maridos, que os maridos são mais carrancudos, né? Olha aí para tua esposa, dá um sorriso para ela. Não, não é sorriso sem graça, não. Dá aquele sorriso para ela e fala assim, hoje eu te pego. E aí você olha, você, uma mulher, olha para o teu marido e fala assim, eu acredito. Vai viver, irmão. Chega em casa, dá um abraço no filho. Faz quanto tempo que você não olha para o teu filho e fala assim, eu te amo? Faz quanto tempo que você não olha para tua filha e fala assim, você aqui em casa. Eu tenho 2 lá em casa que é diferente. Abraçar o Otávio é a coisa mais difícil da vida. Aí o dia que eu consigo, irmão, ele briga para se largar. Está com 19 anos, já está no armário. É difícil segurar ele. Agora tem uma em casa que é a Laís. Ela chega da escola, ela fala, oi pai, às vezes eu estou trabalhando. Ela para e fica assim. Eu falei, o que foi? Eu falei oi para você, você não vai falar oi para mim? Eu falei, ô minha filha, princesa do pai, amo tua vida. Te amo, meu amor. Cara, tem gente que está torcendo por você. Obrigado, meu amor. Hoje eu te recompensarei.
Vocês já pensaram bobeira, né, gente? Vou levar ela depois para jantar, né? Oh, Deus. Voltando, deixa eu voltar, senão eu me perco. Gente, tem gente torcendo por você, sabia? Olha essa turma toda aqui. Já começa em casa, tem gente torcendo por você. Torcendo para você prosperar, torcendo para você ser feliz, torcendo para você voltar a sorrir, torcendo para você mudar de vida, torcendo para as coisas melhorarem para você, e o que ela quer é viver contigo. Vamos nesse barco. E eu falava ao pessoal aqui de manhã, você pode falar assim para mim: pastor, você não conhece a minha casa, você não conhece a minha família, você não conhece os meus relacionamentos, não tem ninguém torcendo por mim. Então a partir de hoje você vai sair desse lugar dizendo: o pastor Alex torce por mim, porque eu torço por você, irmão. Se é você sair desse lugar aqui dizendo: não tem ninguém que torce por mim, você já vai estar mentindo. Cuidado, hein? Porque eu acabei de falar para você que eu estou torcendo por você. Torcendo para que você prospere. Prospere na presença, prospere na vida. Volte a sorrir, volte a viver. Anseia a presença do Senhor, porque quem anseia a presença do Senhor não vai deixar as circunstâncias tirar a alegria. Dá para viver melhor no meio dos problemas. Dá para sorrir em meio aos problemas. Não tem, sabe? Às vezes não se sinta culpado em sorrir no meio dos problemas, não. Eu não estou falando para você viver inconsequentemente, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que dá para a gente viver de uma forma diferente em meio àquilo que nos abateu. Eu já vi gente falar para mim: pastor, a situação está tão ruim que eu não... Às vezes eu quero rir, mas eu não dou risada porque eu me sinto mal. Para, meu irmão. Pastor, a situação foi tão... Eu me sinto culpado de ficar feliz. Imagina. A gente deveria ser o povo mais feliz dessa terra. Você concorda comigo? Foi isso que Deus nos chamou. Ele chamou a gente para dar vida e vida em abundância. E se a gente segue esse Deus vivo, um Deus que perdoou os nossos pecados, que planeja o nosso futuro e que vive com a gente todos os dias, irmão, era para eu e você já ter motivo de sobra para sorrir. Ele fala: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja feliz. Volte a viver. Volte a olhar para a vida com alegria. Mesmo em dias cinzas você pode ver o sol brilhando. Porque o choro já passou, meu irmão. A noite já passou, o choro já foi. As misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a tua vida. E há vida nova, há coisa nova de Deus vindo sobre você. Então se alegra nesse dia de hoje. Decida voltar a ser feliz. Tem gente torcendo por você. E por último, e não menos importante, ele disse: Ebenezer. Ebenezer é a pedra de ajuda. Pedra de ajuda, nós precisamos estar pautadas nela. Tudo que eu falei para você aqui hoje, tudo que eu falei com você até agora, ela precisa, é necessário estar pautado na rocha que é Jesus. Ela precisa estar pautada na palavra do Senhor. Ela precisa estar, a nossa vida precisa estar fundamentada em Jesus, porque é Ele quem tem a boa, perfeita e agradável vontade. Sabe o que é a pedra angular? Porque ele diz lá em Efésios 2:20, ele fala: junto somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. Alicerces dos apóstolos e dos profetas são os ensinamentos que eles receberam de quem? De Cristo, porque ele fala: e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus, e nele somos firmemente unidos. A pedra angular, irmão, é aquela pedra que na época de Jesus, na construção, ela ficava na esquina. E se você retirar ela, a casa cai. Literalmente.
Se eu e você, a gente quiser viver o que eu estou dizendo aqui, sem Jesus, a casa vai cair. Não tem como. Você está construindo a sua vida, você está construindo dias novos, você está projetando sonhos para a tua vida, você voltou a ser feliz. E aí a gente arranca a pedra angular de tudo isso. É como esse lugar, irmãos. Quanto tempo a gente está construindo, vai ficar melhor ainda do que já está. Mas se a gente tirar os alicerces, tudo que a gente trabalhou vem ao chão. Na nossa vida é igual. Se eu e você não estivermos fundamentados com a nossa vida, os nossos pés fincados na rocha, tudo que nós estamos trabalhando para construir, a casa vai cair. Como dizem os jovens, deu ruim. Jesus é a nossa pedra angular. Ele é aquele quem nos sustenta. Eu falo isso para o meu filho em casa, eu falo isso para a Laís em casa. Eu falo, olha, se não fosse Jesus na minha vida, se não fosse aquele dia na frente da fábrica, entre uma Coca-Cola e outra, eu tivesse dito de sim para Jesus, se não fosse aquele dia, nada do que nós estamos vivendo hoje a gente viveria. Eu não sei nem onde eu estaria. Mas a verdade é que hoje eu posso dizer para você que a gente tem uma vida feliz. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui nós estamos tentando, cada dia que passa, ficar fincado na rocha e não sair dela. Então, meu irmão, o que você precisa fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor. É o que fala lá em Salmos 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Entrega os teus sonhos, entrega a tua família, entrega o teu marido, entrega as suas finanças, entrega o teu trabalho, entrega os teus filhos, entrega as tuas viagens, entrega tudo na mão dele. Sabe, faz quanto tempo que você aposentou teu ministério? Falava isso aqui hoje de manhã. Você está aí no banco, quietinho. Você viu que a gente postou lá que está precisando de fotógrafo? Fotógrafo, irmão, não é coisa de vir aqui com o celular. Pastor, mas eu quero servir nesse negócio aí. Então você estuda e se prepara. Porque na vida é assim, tudo a gente se prepara. Tem tanta coisa para a gente fazer nesse lugar. Tem tanta coisa para a gente viver o Evangelho. Entrega, vem servir Senhor, vem para o meio. Vem estar em comunhão. Vem aparecer para a gente se importar com você. Porque se você ficar no banco, irmão, como é que eu posso torcer por você? Eu não sei teu nome. Vem viver com a gente. Vem dispor a sua vida. Vem deixar Deus prosperar você. Entrega, irmão. Entrega ao Senhor. E Ele fala, confia. Que às vezes você entrega, mas você não confia. Você deixa aqui, mas você fala assim, ó, o Senhor vai cuidar mesmo? O Senhor tem certeza que vai cuidar? Não, mas peraí, Senhor, deixa eu ver se está ali ainda. Eu pus lá na gaveta ali, o Senhor viu? Entrega e confia. E aí Ele fala, quando a gente entrega e confia, o mais Ele fará. Deus está fazendo coisa nova, irmão. Deus é doido para fazer coisa nova. Deus é doido para mudar a história. Deus é doido para reconstruir. Deus é doido. Veja o que Ele fez. Ele pôs o filho dele na cruz e falou assim, por causa do meu sangue, esse povo vai voltar para mim. E eles vão ter vida de novo. Somente Ele pode dar a ajuda que nós procuramos. Somente Ele pode sustentar a nossa vida. Somente Ele pode tirar a gente do lamaçal, mais ninguém. Entrega ao Senhor. Como conclusão, meus irmãos, o desejo da minha mensagem aí nessa noite é fazer a gente perceber que o Senhor sempre esteve na nossa história. Lembra? Gente orando, gente do nosso lado,
A gente nem esperava. Aí vinha uma palavra que você falava assim: da onde veio isso? Deus cercando a gente, falando assim: eu quero você de volta. Mesmo quando você estava em situações que você não devia estar, Deus estava ali na tua história falando: olha, Deus já preparou o caminho. Todo aquele que nele crê. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo age junto com a palavra, e isso vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Deus vai colocando gente, vai nos trazendo para perto dele. Deus sempre esteve na nossa história. Ele sustenta tudo, nada escapa da mão dele. E aí a gente aceita, e a gente entrega. E eu quero que a gente entenda também que uma vez que a gente entregou a nossa vida para Jesus, o futuro que nós temos é lindo. É um futuro maravilhoso. É um futuro que ninguém sabe, nem a gente mesmo. Que a palavra do Senhor diz que nem olhos ouviram, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Mas que dá para a gente viver o melhor dessa terra hoje. Mas para isso é necessário largar o passado. Larga aquilo que te aprisiona. Larga aquilo que te prende. Larga aquilo que Jesus já te perdoou, mas você ainda não consegue se perdoar. Se perdoa, irmão. Vem viver o novo do Senhor. Então, a gente volta a viver. E saiba que existem pessoas torcendo por você. Pastor, o senhor disse que vai torcer por mim. Vou mesmo. A gente torce por cada irmão aqui, para que vocês prosperem. E eu posso, sem dúvida, sem eu e sem dúvida, dizer que todos os pastores torcem por você, para que você prospere, para que a tua vida melhore, para que Deus transforme a sua história. A gente continua torcendo por você. Vamos ficar de pé. Isaías 43, 18 diz: veja, observe, olha para a tua vida. Eu estou fazendo coisa nova. Ele está fazendo coisas novas, irmãos. E é agora, é já, é hoje. É agora que Deus está fazendo. Por isso que a gente precisa entregar tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. Veja, eu estou fazendo coisa nova. Mas pode ser que você se encontrou em algum momento dessa história. Pode ser que você se encontrou ou você parou para pensar um pouquinho na tua história hoje. Você pode olhar e falar: Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Tenho certeza disso, que você pode dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Mas existem coisas que às vezes estão aí dentro de você e você não está conseguindo largar. Existem coisas que a gente precisa entregar. Talvez existam pensamentos que estão te travando e você não está conseguindo sonhar. Você não está conseguindo planejar. Ou talvez existam situações que não estão deixando você viver. Sabe o que Samuel fez? Samuel chamou aquele povo e falou: gente, se reúne todo mundo aqui. Olha, se hoje você entregar, se hoje você jogar fora aquilo que te bloqueia, se hoje você tirar esse peso das tuas costas, se hoje você sair desse ambiente onde te trava e você não consegue ver as coisas do Senhor, se hoje você voltar o teu coração ao Senhor. E aí diz que Deus fez um grande avivamento, porque todos aqueles escutaram a voz de Samuel e eles falaram: a gente quer voltar para o Senhor.
A gente quer voltar a nossa vida para Ele. A gente quer abandonar o pecado. A gente quer se perdoar. A gente quer perdoar mais. A gente quer viver a palavra. A gente quer mais a presença do Senhor. A gente quer mais da presença dEle na nossa vida. A gente quer viver aquilo que o Senhor tem para nós. A gente quer esse avivamento dentro de nós. Eu quero voltar a sorrir. Se hoje você voltar o teu coração ao Senhor. Eu tenho alguns apelos aqui. Só que eu quero ser rápido com você. Antes da gente cantar. De repente você tem algo que está te bloqueando. Passado. Não sei, alguma coisa que você não está conseguindo se desvencilhar. Hoje é dia de você entregar no altar. Você fala, Senhor, eu vou entregar essa situação aqui, porque eu sozinho não consigo. Mas com o Senhor me consolando, com o Senhor tomando as rédeas da minha vida, eu tenho certeza que essa história vai mudar. Se tem alguém aqui, eu queria que você saísse do seu lugar e nós vamos orar aqui. De repente você não está conseguindo mais sonhar. Você não está conseguindo projetar. Você não está conseguindo planejar mais nada. Você perdeu a esperança. Hoje é dia de você entregar no Senhor. Ou de repente você está vivendo um dia cinza. Você fala, Senhor, eu quero voltar a sorrir. Eu quero voltar a ser alegre, feliz. Eu quero ver minha casa transbordando da Tua presença. Eu quero entrar em casa e sentir a doce presença do Espírito Santo. Hoje é dia de você vir buscar isso aqui. Só que eu não vou me demorar. Se Deus falou com você, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar, eu quero orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Tem espaço para você. Tem espaço para você na casa do Pai. Tem espaço para você voltar a sorrir. Tem vida do Senhor para ser derramada sobre você. Tem peso para que ele seja retirado da tua vida. Hoje Deus quer trocar esse peso que está sobre as suas costas e colocar o fardo dele, que é leve. Pastor, eu não consigo sorrir mais. Hoje é o dia que você vai voltar a sorrir, porque Deus te ama e tem gente torcendo por você. Tem tempo para você ainda. Nós vamos cantar uma canção. E enquanto nós cantamos essa canção, se você sentir no coração de vir aqui entregar algo para o Senhor, pode vir. Vamos cantar uma canção.